Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, a de como uma forma de pensar totalmente nova, revolucionária mesmo, surgiu lá na Grécia Antiga. E olha, essa mudança não só criou o que a gente chama de filosofia, mas basicamente moldou todo o pensamento ocidental. Vamos nessa? Para a gente começar, vamos pensar numa coisa. Imagina só, um mundo sem ciência, sem laboratório, sem telescópio. Como é que as pessoas explicavam o nascer do Sol todo dia? Ou por que as estações mudam? Ou a pergunta maior de todas: por que a gente existe? Bom, a resposta para tudo isso era um universo cheio de deuses, monstros e, claro, muita intervenção divina. Então, durante milênios, a resposta para essas perguntas gigantescas da humanidade vinha de um lugar, da mitologia. Era ela que dava sentido para tudo, que organizava o mundo. Ok, vamos entender o que era esse tal de mitos. E olha, não era só uma historinha para dormir, viu? De jeito nenhum. Eram narrativas super complexas, passadas de pai para filho, que explicavam tudo, desde a origem de um povo, por que chove, até quais eram as regras, os valores que todo mundo tinha que seguir. Era o sistema operacional da sociedade. E aqui está o pulo do gato para entender essa mentalidade. Sabe uma tempestade no mar? Não era um sistema de baixa pressão. Era a fúria de Poseidon. A colheita foi boa? Agradeça a Deméter. O mundo era literalmente um grande palco e os atores principais eram os deuses, com toda a sua raiva, amor, ciúmes. Isso tornava a vida uma coisa muito pessoal, dramática e, claro, super imprevisível. É exatamente aqui que a grande revolução acontece. Essa transição do mitos para o logos. Pensa bem, a pergunta principal muda completamente. Deixa de ser quem ficou bravo e causou isso para ser, peraí, do que isso é feito? Como funciona? A explicação sai daquele lugar sagrado, que não se pode questionar, e vai para a praça pública, para o debate. Agora o que vale é o argumento, a observação da natureza. É uma virada de chave gigantesca. E essa nova forma de pensar teve um berço, um lugar onde ela começou a florescer. A cidade grega de Mileto. Foi lá que os primeiros caras, que a gente chama de filósofos, começaram a fazer um tipo de pergunta que ninguém tinha feito antes. Eles estavam atrás de uma coisa que chamaram de arqué. A ideia era maluca para a época, mas genial. Pensa só. E se tudo que existe no mundo, sabe, pedra, água, estrela, a gente, e se tudo isso fosse, no fundo, feito de uma única coisa fundamental, qual seria a matéria-prima do universo? Essa era a grande busca. O primeiro a dar um palpite, uma resposta que não envolvia deuses, foi Tales. O cara olhou em volta e pensou, peraí, tudo que é vivo precisa de água. A água vira gelo, que é sólido, ela vira vapor, que é gás, e ela é líquida. A conclusão dele foi bem lógica, né? Tudo, na essência, deve ser alguma forma de água. Aí veio o sucessor dele, Anaximandro, e falou: Tales, legal a ideia, mas a arché não pode ser algo que a gente já conhece, como a água. Ele foi mais longe. Propôs uma ideia bem mais abstrata, o áperon. Seria uma substância infinita, eterna, sem uma forma definida. E dela, os opostos, tipo o quente e o frio, se separaram e criaram um mundo que a gente vê. Depois de Anaximandro, veio Anaxímenes. Ele meio que voltou um passo atrás e pegou um elemento que a gente pode sentir, o ar. Para ele, o ar era o candidato perfeito. A gente precisa dele para viver, né? E ele pensou que se você apertasse ou soltasse o ar, ele poderia virar tudo: fogo, nuvem, água, até pedra. Agora, o mais genial aqui não é nem a resposta, é o método. Olha só o que o Anaxímenes fez. Ele não falou, um Deus me contou. Não. Ele usou uma observação simples, um experimento que qualquer um pode fazer agora mesmo. Sopra com a boca aberta, sai ar quente. Sopra com os lábios fechadinhos, sai ar frio. A conclusão dele? A densidade do ar muda suas propriedades. Ele está usando a razão, a evidência. Isso era uma coisa totalmente nova. Beleza. Vamos avançar um pouco no tempo para a próxima geração de pensadores. Agora o debate ficou ainda mais profundo, mais abstrato. A grande pergunta passou a ser sobre a própria natureza da realidade. O mundo está sempre mudando ou isso é só impressão? De um lado desse ringue intelectual, a gente tem Heráclito. Para ele, a realidade não é uma coisa parada, é um processo. A frase famosa é: tudo flui. O universo está sempre em movimento, numa tensão de opostos, dia e noite, quente e frio, vida e morte. A única coisa que nunca muda é a própria mudança. E do outro lado, vem uma das ideias mais malucas e radicais de toda a história do pensamento. A ideia de que essa mudança toda que a gente vê com os nossos olhos é só uma grande ilusão. Esse cara era Parmênides.
E o argumento dele é de uma lógica pura, quase matemática. Pensa com ele. Para uma coisa mudar, ela tem que virar algo que ela não era, certo? Só que o não ser, o nada, não existe. Não dá nem para pensar no nada. Então, se o não ser não existe, a mudança é logicamente impossível. O que existe de verdade, o ser, tem que ser uma coisa só, eterna e completamente parado, imutável. E pronto, tá armado o grande impasse da filosofia. De um lado, Heráclito falando, confia nos seus sentidos, o mundo tá mudando o tempo todo. Do outro, Parmênides, seus sentidos te enganam, confia na lógica, que prova que nada muda. E agora? Como é que se resolve essa briga? Esse se tornou o problema para a próxima geração de filósofos. A solução, ou pelo menos uma tentativa de solução, veio de um pessoal que a gente chama de pluralistas. A missão deles era basicamente essa: construir uma ponte entre o mundo em mudança de Heráclito e o universo imóvel de Parmênides. Uma tarefa nada fácil. Olha só a sacada de um deles, o Empédocles. Foi genial. Ele disse, ok, Parmênides, você tá certo. Existem coisas que não mudam. E para ele essas coisas eram os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Esses tijolinhos do universo são eternos. Mas, ele continuou, Heráclito também tá certo. A mudança que a gente vê é real. Como? Simples. A mudança é só mistura e a separação desses tijolinhos eternos, juntados por uma força que ele chamou de amor e separados por outra, o ódio. E essa linha de raciocínio chega ao seu ponto máximo com Leucipo e Demócrito. A ideia deles foi o nocaute final no problema. Eles disseram que a realidade é feita de partículas minúsculas, indivisíveis e eternas, os átomos. Esses átomos nunca mudam, o que deixaria Parmênides feliz. Só que eles se movem e se combinam num espaço vazio, e é essa dança dos átomos que cria um mundo de mudanças que a gente vê, o que deixaria Heráclito feliz. É ou não é uma síntese brilhante? Chegando ao fim dessa nossa jornada, a gente percebe que a maior mudança não foi achar a resposta certa, se é a água, ar ou átomo. A grande mudança foi a maneira de procurar as respostas. Foi a passagem da cosmogonia, a história do nascimento dos deuses, para a cosmologia, o estudo da ordem racional do universo. A galera parou de procurar explicação num drama divino, numa briga no Olimpo, e começou a procurar uma estrutura, uma lógica, leis na própria natureza. E o que eles nos deixaram de presente? O legado é gigantesco. A ideia de que a natureza não é um caos, mas que ela tem regras e que a nossa mente pode entender essas regras. Eles deram o pontapé inicial para a ciência. Essa busca pela arte foi, na verdade, o primeiro passinho na longa estrada que hoje a ciência percorre, buscando as leis fundamentais do universo. Isso tudo nos traz uma reflexão final, né? Essa busca por átomos, por forças que juntam e separam as coisas, não são um pouco familiar? Pensa na física de hoje, na busca por partículas subatômicas, pelas 4 forças fundamentais da natureza. No fundo, a gente ainda está continuando aquela conversa que eles começaram há mais de 2.500 anos. A gente ainda está tentando responder aquela primeira e ousada pergunta. Afinal, do que tudo é feito?